Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com o estudo das concentrações. E agora a gente vai estudar a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade. Olha lá o M esquisito no canto, que é o que a gente vai usar agora, certo? É uma relação entre quantidade de matéria do soluto, ou seja, o mol, e o volume da solução. Significa o quê? Significa que é bem semelhante que com a concentração comum, só que agora, ao invés de eu ter a massa de soluto, eu tenho a quantidade de mol do soluto, certo? Então é isso que eu vou ter que descobrir, certo? Mas antes disso, eu preciso definir. O N1 é o quê? É a quantidade de matérias em mol do soluto, que é o eminho sobre emão. O que é o eminho? O eminho você sabe o que é. O eminho é a massa do soluto. E o emão é a massa molar do soluto. Significa que para eu achar o N1, eu vou precisar usar o eminho e o emão, certo? Mas eu tenho uma equação, não tenho? Olha só. Concentração molar, ou seja, em quantidade de matéria, é igual a N1 sobre V, bem parecido com a outra concentração, certo? Só que esse N1 é eminho sobre emão. Então, ao invés da gente usar essa fórmula aqui, a gente começa a usar qual? Essa daqui. E aí, se você for ver, ela vai ser igualzinha à equação da concentração. Ó, não era M1 sobre V? Só que agora eu tenho a massa molar aqui. E vocês lembram que a massa molar eu sou obrigado a calcular. Lembra como é que calcula a massa molar? Certo? A gente já vai fazer uma revisãozinha só. Já. Só que a gente precisa lembrar que, nesse caso, sempre a unidade vai ter que ser o mol por litro. Então, se tiver em ml, você vai ter a obrigação de transformar. Certo? Então, quando eu tenho a concentração em quantidade de matéria, é um pouco mais difícil. Porque, além de eu saber a massa do soluto, o volume da solução, eu tenho que saber que substância que se trata para eu poder fazer o cálculo da massa molar. Tá certo? Então, vamos relembrar como é que a gente calcula a massa molar? Então, digamos que eu tenho aqui a glicose, ó, C6H12O6. Eu sei que o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, porque esses valores eu pego na tabela periódica, não é isso? Então, como é que eu faço? O carbono não é 12? Então, eu vou fazer o quê? 12 vezes 6. Por quê? Porque eu tenho 6 carbonos. Então, o 12 do carbono vezes 6, porque ele aparece 6 vezes, mais. Por que mais? Toda vez que eu mudo de elemento químico, eu coloco o sinalzinho de mais. Então, saiu do C e foi para H, sinalzinho de mais. O H vale quanto? Não vale 1? Então, 1 vezes quanto? 12, por quê? Porque ele aparece 12 vezes, então é 1 vezes 12. Mais, porque o sinal de mais, mudei de elemento químico de novo, não é isso? Então foi para o oxigênio, só que o oxigênio é quanto? 16. 16 vezes quanto? 6, porque ele aparece 6 vezes na molécula. Daí eu multiplico 12 vezes 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6, que deu 72 mais 12 mais 96, que deu num resultado de 180 gramas por mol. Lembraram como é que a gente calcula a massa molar? Não pode esquecer disso, porque vai ser importantíssimo para fazer os exercícios, tá? Então vamos lá num exemplo. Qual a concentração em quantidade de matéria de uma solução aquosa que, num volume de 800 ml, contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico? Olha só quanta informação. Então, primeira coisa, né? Eu vou ter que ver o que eu tenho. O que eu sei? A massa é de 19,6 gramas. Está escrito aqui, ó, 19,6 gramas. É a massa do soluto. Ó, tá vendo? H2SO4 é o soluto. Volume, não é 800 ml? 800 ml é igual a 0,8 litros. Por quê? Porque eu tenho que transformar em litros. E se vocês lembram, para transformar em litro é só dividir por 1000. Certo? E por último, a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98. Nossa, mas como é que é 98? O H não é 1? Olha aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. O enxofre não é 32? Mas tem um enxofre só. 32 mais 2, 34. E o 16? O 16 não é o oxigênio? Quantos oxigênios que eu tenho? 4, certo? 4 vezes 16, 64 mais 34, 98. Simples assim. Eu não vou fazer de novo porque vocês já sabem fazer o cálculo de massa molar, certo? Agora a gente está fazendo o quê? Está fazendo o cálculo da concentração. E aí o que eu faço? Já que eu sei tudo, jogo na equação, né? Concentração molar,
né? Concentração em quantidade de matéria é igual massa do soluto, que é o eminho, sobre o emão, que é a massa molar, pelo volume, certo? E aí eu substituo. No lugar do M1, eu coloco 19,6. No lugar do emão, que é a massa molar, eu coloco 98. E no lugar do volume, eu coloco 0,8. Fazendo essa conta na calculadora, vai dar 0,25 mols por litro. Fácil, né? Tranquilo. Vamos fazer mais um? O soro caseiro é recomendado para evitar a desidratação infantil. Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, com 3,5 gramas por litro. E sacarose, C12H24O12, com 4 gramas por litro. Qual a concentração em mol por litro de cloreto de sódio nessa solução? Em seguida, calcule a concentração de sacarose. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro cálculo e depois vocês fazem o segundo, certo? Para eu fazer o primeiro cálculo, quais são as informações que eu tenho? Bom, eu tenho primeiro a concentração, certo? Que é 3,5 gramas por litro. Significa o quê? Que em 1 litro eu tenho 3,5 gramas, sim ou não? Né? 3,5 gramas por litro. Então, significa que em 1 litro eu tenho 3,5 gramas. Certo? Então, eu tenho a massa de 3,5 gramas, o volume que é de 1 litro e a massa molar do cloreto de sódio, porque eu falei que eu vou fazer esse aqui primeiro, não é isso? Que é 58,5. É só somar 23 com 35,5, né? Porque é um de cada, não é? Então, 23 com 35,5 deu 28,5. Sei todas as informações, eu vou achar o quê? A molaridade, eu não vou? Uso a formulinha, não é isso? Como é que eu faço? No lugar de M1 eu coloco 3,5, no lugar do emão eu coloco 58,5 e no lugar do V eu coloco 1. Como é que ficou? 3,5 dividido por 58,5 vezes 1. Esquece um que não serve para nada, é só fazer a divisão. Quanto deu? 0,059 mol por litro. Certo? E aí vocês usam o mesmo raciocínio para achar o da sacarose. Tá bom? Certo? Bom, agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Eu vou passar bem lentamente aqui para que vocês possam dar um print na tela, né? Que dê tempo de dar um print para você poder fazer os exercícios, certo? Olha aqui, ó, mais alguns. Percebam que uma boa parte deles são de vestibular, tá certo? Olha só. Porque são exercícios bem interessantes para você treinar o cálculo de concentração por quantidade de matéria, tá? Bom, eu espero que tenham entendido direitinho como é que funciona, certo? E boas atividades para vocês.